Deus seja louvado. Irmãos, hoje o Senhor faz lembrar de uma obra que nós ouvimos o irmão contar na igreja uma vez, irmão. É uma obra que já faz um tempo que nós ouvimos, mas a obra ela nunca fica antiga. E nesse tempo, irmão, onde muitas vezes o dinheiro prevalece, o poder econômico prevalece, a gente precisa de obras antigas, irmãos, para aumentar a nossa fé, para nós vermos que o poder de Deus não diminui. E muitas vezes ele demora a aparecer porque o dinheiro fala mais alto, o poder econômico fala mais alto. Mas, irmãos, em uma determinada igreja, irmãos, os irmãos estavam fazendo uma obra e o irmão diácono subiu lá no culto, irmão, e anunciou que precisava de saco de cimento e que a irmandade precisava colaborar com aquela obra, irmãos. E quem tivesse, o Senhor colocasse no coração, passasse lá no porteiro na hora da saída e falasse pro porteiro: vou colaborar com um saco de cimento, com 2, com 3, com quantos pudesse, sentisse. E naquele dia, irmãos, os irmãos foram passando e foram falando: eu vou dar 5 sacos de cimento, eu vou dar 2 sacos de cimento, eu vou dar 3 sacos de cimento. E assim, irmãos, chegando um determinado momento, passou uma irmãzinha muito humilde, já avançada na idade. Ela era muito humilde, a obra da piedade sempre estava ajudando ela, irmãos, porque ela não tinha condição. E naquele dia ela passou no porteiro e falou: irmão, eu senti de dar 100 sacos de cimento. Ele falou: não, irmã, não precisa ser assim, dá 1, 2. Ele falou: não, o Senhor tocou no meu coração para me dar 100 sacos de cimento, anota aí porque Deus vai preparar. E no outro dia, irmão, aquela irmã foi no material de construção e chegando lá ela pediu pro vendedor 100 sacos de cimento. E ele falou: e como que a senhora pretende pagar? Ela falou: olha, eu tenho condição de pagar 1 saco de cimento por mês. Ele falou: mas assim a senhora vai ficar mais de ano pagando, vai demorar quase 8 anos para a senhora me pagar. Isso não pode, o dono não faz esse tipo de coisa. Ela falou: mas conversa com ele, fala que eu preciso de 100 sacos de cimento. Ela falou: olha, você vai na sala dele e a senhora mesmo fala com ele então. Só que tem um problema, ele teve uma enfermidade e ele tem um papelzinho, um bloco em branco em cima da mesa dele. E a senhora escreve porque ele não está ouvindo e nem falando, mas a senhora escreve no papel e passa para ele e ele responde também através do papel ou de sinal. Então, irmão, ela falando aquela parte, escreveu lá no papelzinho que ela precisava de 100 sacos de cimento porque ela precisava doar para a igreja. E aquele homem lendo o papel fez através de sinal para ela: olha, se o seu Deus existe, faz com que pede para ele e faça com que eu volte a ouvir e a falar. E naquele momento, irmão, a irmã botou no papelzinho lá: posso buscar o Senhor em oração, posso fazer uma oração aqui. Aquele homem acenou que sim, e a irmã dobrou o joelho e começou a clamar a Deus em oração por aquela necessidade. E quando a oração subiu, irmão, a virtude desceu. Aquele homem chegou na metade da oração, começou a ouvir aquela oração. E de repente, aquele homem abriu aquela porta e saiu gritando pela loja: é Deus, separa 100 sacos de cimento dessa mulher, porque ela vai levar o saco de cimento e não vai cobrar nada dela. Irmão, essa obra é para quem tem fé, é para quem crê que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de poder, e quando ele aparece na nossa vida, não fica dúvida, não fica constrangimento, mas é a obra de Deus operando. Irmão, foi isso que Deus colocou no nosso coração. Deus que abençoe a todos e Deus seja louvado.